Olá, irmãos e irmãs, a paz do Pai e do Messias esteja com todos vocês aí. Muito obrigado a todos os irmãos que for assistir ou apenas ouvir, né, esse vídeo aqui. Bom, pode só ouvir, mano, mas eu acho que eu vou mostrar algumas coisinhas aí. Tô mostrando já uma parada que é essa questão. Tá vendo esse vídeo aqui embaixo, né, da câmera? Tá aqui a câmera, meus pés. E tem aqui embaixo o irmão Robert Smith, do canal Robert Smith, falando. Aí nessa live aqui é uma live. Aqui é uma live. E aí nessa live, tá vendo essa cabecinha aqui no cantinho aqui, ó, uma cabecinha preta, careca? Só dá pra ver que é uma cabeça, né? Tem dois aqui embaixo. É eu e a irmã Vanessa. A irmã Vanessa tá do outro lado, no outro quadradinho, e eu tô no outro cantinho, eu tô no canto aqui, no quadradinho do canto, né? E aí nessa live aqui, irmão Robert Smith foi lá, mano, e na moral, é como se ele, na moral, mano, ele provocou a ira do inferno. Aí, só que o irmão Robert, pra quem já conhece o irmão Robert e acredita, até porque para acreditar, quem tem que testificar é o próprio Espírito do Pai, tá? Mas quem conhece o irmão Robert já sabe, né? Vou tentar pegar leve nesse vídeo aqui, mas é um especial Robert Smith, entendeu? Por quê, meus irmãos? Porque desde 2012, eu vou tentar passar o máximo possível, tá? Em 2010, Papai do Céu me despertou. Eu era bandido, era segurança. Graças ao Pai, eu passei um bom tempo, não graças ao Pai, mas graças ao Pai também, eu passei um bom tempo na vida errada. E toda essa minha temporada na vida errada foi suave. Não precisei matar ninguém, não precisei bater em ninguém, graças ao Pai, entendeu? E só fiquei ali mesmo para enxergar que aquilo dali não era o meu caminho, graças ao Pai. E aí, meus irmãos, em 2010, o Pai me despertou, me protegeu de uma forma que era ele falando que estava me protegendo, que ele existia, entendeu? Claro que naquela época, hoje eu tenho 34 anos, mas naquela época lá eu era um moleque mentalmente. Então, cara, eu não enxergava o valor do Pai falando comigo, entendeu? Sem falar, entendeu? O Pai fala sem falar. Você pode falar com o Pai aí, ele não vai falar nem a pau, porque ele fala através da palavra dele, através do silêncio. A paz excede todo entendimento. E para você ficar em paz também tem que ter a palavra, entendeu? Porque não é só paz, é perseverança, entendeu? Num mundo que toda hora fala para você mentir, num mundo que toda hora te empurra a ser mais humano. Porque é o mundo e nós somos humanos e temos a tendência a falhar, entendeu? O ser humano tem a tendência a falhar. Cara, esse vídeo aqui vai ser longo, tá? Aí, meus irmãos, em 2010 o Pai me despertou, entendeu? Aí, 2011 para 2012, o Pai, através da internet, fez eu lembrar do irmão Rubens, que eu cheguei a morar lá na Baixada do Rio um tempo, trabalhava de carroceiro, deixa quieto essa questão de trabalho aí, né? Deixa quieto que eu não preciso ser bem visto, não. Preciso só falar para você que é podre imundo, que vem pro Pai, que a palavra vai te limpar, vai te fazer um novo ser. Você que tá me ouvindo, você gosta de ter que mentir? Você gosta de ser obrigado a mentir? Para agradar os outros ou para não ferir as pessoas? Então, mano, eu tô falando aqui a verdade da minha vida pessoal, entendeu? Só que o que acontece? Durante os últimos 15 anos, né? Mas assim, eu conto mais durante os últimos 13, 14 anos, agora é 14, entendeu? Porque eu comecei a ver os vídeos do irmão Robert em 2011 para 2012, se eu não tô mal enganado, tá? Por que eu não consigo lembrar tão bem de certas coisas? Primeiro, não anotei. Segundo, estudei os últimos 15 anos muito sobre a palavra, espiritualidade, anjos, demônio, entendeu? Aí, o que acontece? É muita informação, tá ligado? Então, mano, o que eu consegui falar, graças ao Pai, vai ser as coisas mais poderosas do mundo para te fortalecer aí. Bora lá, mano. Eu sou igual Paulo, ainda que eu seja muito longe de Paulo, entendeu? Irmão, irmã, presta atenção. Está escrito
Está escrito que nós tem que se humilhar para ser exaltado. Sabe por que está escrito isso? Porque também está escrito a verdade. E a verdade é que nós somos seres humanos e não conseguimos atingir a perfeição. Porque enquanto nós for humano, nós vai dar fruto humano, entendeu? Imagina um peixe dando fruto de um cachorro, né? Imagina um peixe cavando a terra, entendeu? Andando na parte seca, cavando, latindo, entendeu? Então o peixe, ele faz o quê? Ele nada lá na água dele lá, filhão. Claro que tem peixe que pula para fora da água, né? Quem sabe, sabe, né? Mas eu estou usando só um exemplo, meus irmãos. Árvore vai dar fruto de árvore. E aí nós somos humanos, então nós temos a tendência a dar frutos humanos. E aí, cara, a lista é longa aqui se eu for falar. Olha um dos frutos humanos que o irmão Robert está dando. Imagina, eu tô os últimos 13 anos, agora eu dei uma diminuída, mas os últimos 13 anos que eu venho estudando os vídeos do irmão Robert, eu venho sempre falando para as pessoas, mano, sempre que dá, que eu nem sempre falo mesmo não, mas sempre que dá eu falo, que nem aqui na internet. Eu falo mais da palavra na internet, porque pessoalmente as pessoas bloqueiam muito, mas eu sei que o melhor a se fazer é sempre falar, sempre, entendeu? Eu tô falando pra mim. Não sei o que agrada a carne de vocês aí. Por isso que, cara, nós que tá no caminho, nós vai contra a nossa natureza, mano. Nós não quer agradar a nossa carne, entendeu? Nós quer agradar o Pai, entendeu? Então nós passa o estresse de falar com as pessoas a palavra, as pessoas não vai aceitar de primeira, porque, né, dependendo da forma que a pessoa aprendeu, ela vai bloquear, entendeu? E aí, meus irmãos, o que manda no final das contas? O que manda é que a verdade é a verdade, ponto final. Só que quando eu falo isso, você que está me ouvindo, talvez não consiga enxergar o que eu estou falando. Por quê, meu irmão e minha irmã? Eu estudei pra caraca e graças ao Messias, ele foi lapidando meus estudos, entendeu? E aí, hoje eu consigo enxergar muito fácil as coisas que vocês aí acham muito difícil de enxergar, entendeu? E aí, vocês vão enxergando cada vez mais de pouco aos poucos, entendeu? Igual uma criança, igual quando nós nascemos sem saber nada e aí nós começamos a aprender as coisas, não é assim? Então, meus irmãos, esse aprendizado é eterno, nós sempre vai estar aprendendo coisas novas e desaprendendo coisas velhas e lapidando nisso, entendeu? Só que aqui nós está na fase humana, entendeu? E tudo isso tem uma explicação lógica. E aí o próprio Espírito do Pai te dá o entendimento. Só que o Espírito do Pai, ele é também a palavra, entendeu? O Messias mesmo, está escrito, o Messias falou, as palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas tem alguns de vocês que não crê, entendeu? E aí, meus irmãos, a palavra que o Messias falou lá atrás é o nosso guia hoje, entendeu? O Messias é para nós se espelhar nele, entendeu? Então, cara, é simples, o problema é que nós temos a tendência a fugir do simples, porque depois que você lapida, aí é guerra com o demônio. Tanto que eu falo, mano, o Messias me lapidou na sabedoria, hoje eu explico Apocalipse tranquilo, graças às anotações que o irmão Robert passou, entendeu? Passou picado nas lives, não querendo reclamar, mas já reclamando, entendeu? Passou picado nas lives, podia muito bem agora fazer uma live como? Fazer uma live, passar o Apocalipse explicadinho, na sequência ali, pô, agora sim quer sair, pô, butinino, entendeu? Alimentando vocês. Só que o que acontece? Igual o irmão Robert fala, irmão e irmã que tá me ouvindo, o nosso Pai, o Criador do céu e da terra, ele quer que você pense, porém, não é só pensar, está escrito, pensai nas coisas do alto. Por quê? Porque pensando nas coisas do alto, você é obrigado a pensar na palavra. Pensando na palavra, você entende a palavra, entendeu? E entendendo a palavra, você não vai fazer as coisas ruins mais, entendeu? Porque a palavra vai te dar força para não fazer mais as coisas ruins. Porque entendendo a palavra, você acredita na palavra, entendeu? Porque você vai viver o que está escrito ali, entendeu? Está escrito que os do Pai falham, mas não permanecem no erro. Mano, tu tá lendo a palavra vai te falar a verdade.
Ela vai te falar que você já é o templo do Espírito, que os anjos estão lá no céu tomando conta de tudo, tanto que está escrito no livro de Apocalipse que tem um anjo com vários olhos, né, um ser celestial, tem 4 seres celestiais, né, que falam no livro de Apocalipse, e um deles é cheio de olhos. Tu acha que cheio de olhos para olhar o quê? Ele olha o universo inteiro pro Pai, filhão, aquele ser celestial ali. E tá vendo isso que eu tô falando agora? Veio na minha mente agora, mas eu já tinha essa noção de que nós estamos sendo observados, entendeu? Pelo Pai e pelos demônios também. E aí, meus irmãos, os anjos caídos, não podemos se esquecer. Foi o Pai que fez. São anjos que depois se rebelou. São anjos que morou no céu com o Pai e hoje está preso aqui com nós. E aí eles viraram demônios, mas não viraram demônios. Só viraram as trevas, entendeu? Assumiram ser trevas. E aí, mano, você e eu e até o Messias somos ruins para poder lutar contra os demônios. Que a nossa luta é contra as potestades, não é contra os irmãos de carne, entendeu? Só que ao mesmo tempo também rola uma luta contra os irmãos de carne que fala a palavra da forma errada para se aproveitar das pessoas. E aí o que acontece? Meu irmão e minha irmã, tá tudo escrito que você precisa. Tá escrito, não é necessário que ninguém vos ensine. Só que quem te ensina? Hein? Tá escrito. O Messias falou. Todos serão ensinados pelo Pai. Todos. Entendeu? E aí, meus irmãos, pequenas frases são supremas nessa terra e na sua vida. Se tu não pegar as pequenas frases, que são pérolas, mano, se tu não pegar para se guiar pela palavra, tu não vai entender a palavra, tu vai errar mais ainda. E aí, mano, tu vai reclamar do pai, entendeu? Vai xingar o pai, tudo porque você tá sendo burro e preguiçoso de não tá focado na palavra. É só você focar na palavra, mano. Tô falando com 15 anos. O problema, por que vocês não crescem na palavra? Porque se vocês crescerem na palavra, o demônio vai magoar vocês, mano. Vai magoar, vai rodear. Eu tô falando que eles me rodearam desde quando eu comecei a fazer vídeo e entender muito, aí os demônios começaram a me rodear. Mas por que eles me rodearam tanto assim? Porque graças ao Pai, eu fui o primeiro irmão a reconhecer o irmão Robert, entre aspas, né? Reconhecer entre aspas. Mas assim, teve uma fase que o irmão Robert chegou, falando em 2012, que ia começar a tribulação, aí os irmãos fugiu pro monte, aí não começou a tribulação, aí alguns irmãos voltou, boladão com o irmão Robert, abandonou a palavra por causa disso. E aí, mano, não entendendo que o irmão Robert é humano também, parceiro, tá passivo de erro. Tanto que o irmão Robert gravou um vídeo pedindo desculpa por ter misturado as coisas, entendeu? E aí ele falou, ó, me perdoa, meus irmãos, acabei misturando as coisas, dei nome, não era pra mim ter misturado, e aí agora quem manda é o Pai, entendeu? E aí, mano, eu falo as coisas que eu aprendi com o irmão Robert. Eu fiquei 13 anos assistindo os vídeos dele e sempre falando para as pessoas assistir, mano. E sempre confirmando que o irmão Robert é do Pai, porque o Pai me confirmou que o Robert é do Pai. Só que isso não transforma o Robert no Messias, num cara que parou de cagar, num cara que parou de mijar, num cara que, porra, vai ter suas falhas, entendeu? Por quê? Porque nós não pode se pendurar nas costas de ninguém. Nós se pendura na palavra. Aí a palavra vira nosso chão. Tanto que tudo isso que eu tô falando tá escrito. Tá escrito que... Sabia, mano, que ia chegar a mensagem. Aí outra parada, o Espírito Consolador, ele vai ficar falando pra vocês isso, entendeu? Tipo, antes de eu começar a gravar o vídeo, ele falou, vai chegar a mensagem quando tu estiver gravando o vídeo, entendeu? Porque eu mandei uma mensagem aqui que eu não vou entrar em detalhes. Aí, meus irmãos, os anjos caídos pegou firme em mim porque eu fui o primeiro a reconhecer que o irmão Robert era do Pai e comecei a fazer vídeo, só que na época os irmãos estavam abandonando o irmão Robert, o irmão Rubens e alguns outros irmãos que fez live com o irmão Robert, estavam abandonando e cancelando o irmão Robert, só porque não tinha começado a tribulação. E aí, mano, eu vi que o irmão Robert estava certo e fiz vídeo falando, e aí veio esses monte de irmão que tá aí hoje, irmã Vanessa e os demais irmãos aí, entendeu? Vieram depois de mim, eu fui o primeiro a botar a mão no fogo e falar, irmão Robert é do Pai, mano, pode confiar. Aí, depois de alguns anos fazendo vídeo, o irmão Robert me chamou para participar de uma live, depois ele me chamou para participar de 3 lives. 3 lives seguidas, e nessas 3 lives, o irmão Robert provocou a besta do Apocalipse, o demônio
o anticristo. Mano, Azazel provocou ele, provocou firme. Tá vendo aqui nesse vídeo aqui, ó, nessa live aqui, o irmão Robert tá falando que as duas testemunhas vai escrever na testa de Azazel antes de jogá-la no sol, no inferno, porque lá no inferno todos os condenados vão reconhecer a besta do Apocalipse e vai meter a porrada nela lá, entendeu? Meus irmãos, sobre a palavra, eu tenho muita coisa para falar para vocês, cara. Mas o certo é vocês entenderem isso aqui. Irmão e irmã, anota essa parte aí. Mano, anota no papel. Tudo é motivo para você manter a fé no Pai, entendeu? Principalmente as coisas negativas. Tanto que eu tô falando, cara, eu tomei maior rala que os anjos caídos, fizeram, me cercaram com ódio, com uma ira, entendeu? E aí o Pai não abandona. O Pai, meus irmãos, ele me dá sabedoria. Só que, né, a carne limita contra a palavra, contra as coisas que é da palavra. Então o nosso corpo, ele limita. Tanto que eu falo, irmão, irmã, o Messias falou, um pingo de fé você move uma montanha. Então, para você aí, é difícil fazer milagre ou é fácil? Para você é difícil, mas o Messias falou que é fácil. Então, cara, agora é difícil, mas se você pegar firme na palavra, vai se transformar fácil, porque a palavra vai fazer você fazer os milagres com mais facilidade, porque ela vai te guiar em como se comportar, entendeu? É o espelho do Messias. Tá num... Mano, os apóstolos até falou, freia, aquele que consegue frear a língua, domina o corpo todo. Aí, meus irmãos, eu falo hoje, cheguei na sabedoria suprema, graças ao Pai e ao Messias, para denunciar os anjos caídos, para ajudar você a entender a palavra. Ponto final, entendeu? Para fazer o bem, ponto final. Não é para mim ter fama, não é para mim ser amado. Nós que tá na palavra, o mundo vai odiar nós. Porque os anjos caídos têm uma capacidade muito forte de fazer, como é que se diz? Ai, tá na ponta da língua aqui. Influenciar as pessoas. E nós, meus irmãos, somos altamente influenciáveis, tá? Se tu não tá influenciando alguém, meu irmão, tu tá sendo influenciado, entendeu? Você tem que influenciar, você tem que fazer o certo, entendeu? Independente de se tem alguém olhando ou não. E aí, meu irmão e minha irmã, presta atenção. A palavra não é para quem pensa que é santo. A palavra mostra para nós que nós não é santo, porque o Messias falou, bom só o Pai. O Messias, cara. O amor em pessoa falou que bom só o Pai. Ou seja, ele estava falando em parábola ali, em tabela. Falando por tabela, ó. Eu também sou ruim, cara. Não precisa me chamar de bom, não. Eu sou justo, certo. Mas eu tô vestido de carne e eu também sou ruim. Nesse momento eu sou ruim, bom só o Pai. Na verdade, mano, se for ver legal, bom só o Pai. Só que aí, meu irmão e minha irmã, entra a explicação da palavra. O Pai é tudo, entendeu? Tudo é o Pai e todos são o Pai, ao mesmo tempo que não é. Tanto que se você ir lá no livro de Apocalipse, vai ver os anjos falando, aquele que era, é e há de ser. Mano, tô arrepiando tudo aqui, mano. Meu irmão, que tá vendo esse vídeo aqui, você tá recebendo alimento espiritual poderoso, tá? Porque eu tô falando como uma pessoa que tá lutando contra os demônios. E aí os anjos caídos, sagazão, espertíssimo, me cercaram, me atrapalharam muito na questão financeira, só que o Pai, primeiro, me fez aprender ser pedreiro, ser servente. Pô, mano, já viu quando tu entra numa cozinha e tem piso na cozinha toda e tu fala, nossa, que coisa linda, cozinha toda no piso, se bobear até o teto no piso. Bom, nunca sentei um teto de piso não, entendeu? Mas já fiz, né, um pouquinho, né? Mas nunca fiz um teto de piso não, sabe? A cozinha, quando você chega na cozinha e vê piso até no teto, né? Mas o Pai, meus irmãos, fez eu trabalhar muito como servente, carroceiro, porque chegou num ponto, depois que eu descobri a palavra, aí os anjos caídos me atrapalhou no trabalho para que me parasse, entendeu? Eles estão tentando até hoje me parar, mano. Só que não tem como parar o que o Pai lapidou, mano. Imagina, o Messias está os últimos 15 anos me ensinando a entender a palavra, num nível supremo. Oh, e tanto que eu falo, olha aqui onde eu tô aqui, ó, na live que o Robert fez, implicando com a besta. Aí eu falo, igual o irmão Robert fala, pensa, meu irmão, pensa, minha irmã, que conhece o irmão Robert. Se você não conhece,
Fica tranquilo, que esse vídeo aqui é uma mensagem espiritual muito forte, que se você quer se salvar e fazer o bem, esse vídeo aqui, ele depois vai voltar na sua cabeça algumas coisas que eu falei e vai te guiar mais no Pai, entendeu? Mas, já de antemão, por isso que os anjos caídos estão me arrebentando e querendo que eu me pare, querendo me parar. Por quê? Sabia, cara. Depois eu continuo.